Thales, eu não estou te vendo nem ouvindo você. Boa noite, meus amigos. Peraí. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho e Orações de domingo, aqui do nosso Núcleo Espírita Plano Maior. Estou vendo que o pessoal já está chegando aqui. Carlos está aqui comigo. Está me ouvindo agora, Carlão? Abre o microfone aí para falar, Carlão, que eu fechei, acho que tem que abrir. Tranquilo, agora estou. Beleza. Então tá bom, gente, estamos aqui, mais um domingão. Esse domingo pré-carnaval, que aqui onde eu moro já teve bloquinho na Consolação, já deu uma atrapalhada no trânsito, mas tudo bem. Semana que vem o bicho vai pegar aqui, gente. Mas a gente tem que se virar, né, meu? Carnaval é uma coisa importante pro país aí. Eu vou ficar descansando, aproveitar para descansar, mas tem muita gente que vai para bagunça. E é isso aí. É isso aí, gente. Deixa eu dar um oi para quem já chegou aqui. Vamos ver. A Cida Ormonde já está aqui com a gente. Boa noite, Cida. Tudo bom? A Elka também já está aqui com a gente. Boa noite, Elka. Reinaldo Pasqualini também está aqui com a gente. A Edna Horta também já está aqui com a gente. Boa noite. Silvana Colombara também. Oi, Sil. Boa noite para você. Cleusa Almeida. Boa noite para você, Cleusa. André La Rosa também já está aqui com a gente. Clóvis Badaró também deu uma boa noite aqui. Boa noite para você. Ana Cláudia Ábido também, dando boa noite para todo mundo. Boa noite para você, viu, Ana? Renato Manfred também já está aqui. Boa noite, Carlão. E aí? Joaquim Quesada também já está aqui com a gente. Boa noite, Joaquim. Luciana Campagnoli está aqui com a gente. Boa noite, Lu. Tudo bem? É isso aí, pessoal. O pessoal está chegando aos pouquinhos aqui, esse domingão de calor. Ó, a Márcia Pugliese está pedindo boa noite, pedindo vibrações. Nossa, Márcia, pode deixar aqui depois na hora das vibrações, o Carlos sempre separa aquele tempinho pro pessoal aqui do chat, pro pessoal das caixinhas, tá bom? Podem colocar os nomes que vocês precisam aí no chat e vai ter o tempinho para isso lá mais para frente. Já estão acostumados, não é? É isso aí. Michele Delgado também já está aqui com a gente. Oi, Michele, boa noite para você. Cláudio Milaza já está aqui com a gente. Ivete Pedrini, oi, Ivete, boa noite. Cláudia Carreira também está aqui. Mari Galvão também está assistindo. Boa noite para você, Mari. Daniel Bock também. Oi, Daniel, boa noite. Isabel Gonçalves também já está aqui com a gente. Boa noite, Isabel. É isso, pessoal. Ó, Elka está precisando de vibrações para a lombar. Boa. A gente vibra daqui, mas você faça seu tratamento aí, tá bom? Eu sei que o médico recomendou, mas é importante a gente seguir o que o médico fala. E a gente sempre também vibra pelo médico, não é? Para ele dar a melhor receita, do melhor remédio. Então vamos vibrar por você aí e siga o tratamento, tá bom? Não deixa de tomar os remedinhos direitinho aí, que é fundamental isso, né? Tem gente que fala, peço vibrações para minha dor não sei aonde. Aí a gente faz vibração, põe o nome na caixinha do centro, faz lá. Aí a pessoa não toma o remédio no horário certo, não se cuida, só abusa. A vibração que não deu certo. Aí você fala, poxa, será que foi mesmo a vibração que não deu certo? Ou, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo que pede vibração, eu sei que não é seu caso, né? Você é super regrada aí, super, né, responsável. Mas tem muita gente lá no centro que pede vibração, vai fazer tratamento de cura lá e só abusa, só não se cuida para nada, não perde uma farra, não perde uma festa. Pô, você tá com o pé machucado, mas vai pular carnaval. E você fala, isso não é muito compatível, né? Mas ok, cada um, né?
como o pessoal, a gente sempre fala aqui no nossa doutrina espírita, né? A plantia que a gente vai plantar, a colheita que é obrigatória. Cada um planta o que quer, vai ter que saber que vai colher lá na frente, né? É isso aí. Então tá bom, gente. Vamos lá, vai. Acho que já deu tempo, já me enrolando bastante aqui, o pessoal chegando. Vamos começar com a nossa prece de abertura? Então vamos lá. Gente, hoje eu vou fazer a prece de abertura e a palestra, e depois o Carlos vem para fazer as vibrações, tá bom? Por enquanto eu vou deixar ele aqui, vou deixar o nosso Mestre Jesus aqui também, porque é a prece de abertura. Vamos lá. Então, a prece tem a ver sempre com o nosso tema. Vocês sabem que eu gosto de associar a prece e já dar um spoilerzinho qual que é o tema da palestra, para ficar compatível, né? Então a nossa prece de hoje diz assim: querido Pai Celestial, na luz do teu infinito amor, elevamos nossos pensamentos e sentimentos em busca de comunhão contigo. Não apenas com palavras ou gestos exteriores, mas com a sinceridade da alma e a verdade do coração. Senhor, que possamos compreender o ensinamento do Cristo, quando nos disse que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que saibamos viver nessa verdade no cotidiano, reconhecendo que somos muito mais do que matéria, que nossa essência imortal anseia pela luz e pelo progresso espiritual. Auxilia-nos, Pai, a desprender-nos das ilusões do mundo e a cultivar uma fé viva, baseada no trabalho, na caridade e no amor ao próximo. Esse não trabalho aqui é trabalho espírita, tá bom? Não é o trabalho nosso do dia a dia, não. Que nossos pensamentos sejam elevados, nossas palavras edificantes e nossas ações guiadas pelo bem. Que a tua paz nos envolva, fortalecendo-nos para os desafios da jornada. Que possamos sentir tua presença no nosso íntimo, inspirando-nos à reforma íntima e à vivência do Evangelho de Jesus em cada passo que dermos. Abençoa, Senhor, nossos irmãos de caminhada, aqueles que sofrem e os que ainda não compreenderam a grandeza da vida espiritual. Que sejamos instrumentos da tua bondade e mensageiros da tua luz. Que assim seja. Meio bonitinha a prece de hoje, né? Deixa eu dar oi para quem chegou e a gente já começa a nossa palestra. Ó, a Clarinha está aqui, Clara Jamusso. Oi, Clara, boa noite. Jussiane Andrade também está chegando. Boa noite, Jussiane. Ó, o Reinaldo deixou os nomes dele, do pessoal, para as vibrações. A Bárbara Jamusso também está aqui com a gente. Oi, Bárbara, boa noite. O que mais? Vamos ver. É isso, que eu ainda não tinha dado boa noite, é isso. Carlão, vou então deixar você aí na retaguarda um pouquinho, para a gente começar a palestra, tá bom? Daqui a pouco eu trago você de volta. Vou tirar também, deixar o Mestre Jesus ali, guardadinho, que ele está sempre no nosso coração, para olhar diretamente para vocês, para a gente fazer uma palestra aqui, tá bom? Gente, pode mandar os comentários no chat, fiquem à vontade aí, tá bom? Vamos lá? Não sei se deu para perceber pela nossa prece, mas a palestra de hoje, está no título do vídeo, é Em Espírito. E ela também é um texto do livro Pão Nosso, capítulo 82, fica na página 85. E o Pão Nosso também começa com aquele trecho sempre da Bíblia, né? E ele fala assim: mas, se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. É um trecho de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Né? E aí o Emmanuel sempre discorre sobre o tema, então vamos lá. Essa mensagem de Emmanuel, contida, né, no capítulo em Espíritos, ela nos convida a refletir sobre a nossa verdadeira essência. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas preocupações do dia a dia, esquecendo que somos espíritos em evolução, né? Ou seja, a gente como espírito em evolução, a gente ainda vai errar,
a gente ainda comete excessos, né? Cometemos alguns pecados da carne, né? Tem gente que consome bebida alcoólica, e temos esses vícios, né? Bebida alcoólica, cigarro, algumas pessoas encarnadas aí caem no mundo das drogas, e esses vícios que a gente está acostumado, porque nós somos em evolução, a gente ainda somos espíritos errantes que cometemos erros. E tá tudo bem, a gente está aqui encarnado mesmo para evoluir, né? Então, mas a gente tem sempre que lembrar que somos espíritos, e não podemos esquecer isso, né? Às vezes a gente se foca muito no dia a dia, naquele trabalho, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter condições de pagar nossos boletos, né? Mas a gente, como espírita, tem que lembrar que a gente tem que estar um pouquinho acima disso tudo. Trabalhar é importante, pagar os boletos é importante, ter a satisfação de dar um prazer material para a nossa família, uma qualidade de vida para a nossa família, principalmente a gente que vive no Brasil, que é um país tão violento, né? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar para dar uma condição de segurança para a nossa família, né? Às vezes, mudar de bairro, quem precisa, quem mora num bairro muito perigoso, né? Ou, imagina uma pessoa que mora na favela, eu tenho certeza que ela sonha em sair da favela e ir para um lugar menos violento, que tem filhos ali que moram na favela e que lá ocorre tráfico de drogas, ocorre tudo que vocês sabem lá na favela, as pessoas andam na favela armado e tal, e isso para uma criança que mora na favela, isso vira o cotidiano dela, né? Então, é importante a gente trabalhar, mas a gente não pode esquecer que a gente é espírito. Isso tem que estar sempre acima de toda essa parte material, que é importante, mas como espírito a gente tem que lembrar que a gente está assim, né? O Emmanuel lembra dessa essência do ser humano que transcende a vida física. É isso que eu vou falar. O espírito tem que estar acima dessa parte física, dessa parte de materiais da vida, né? Que é o nosso, que ele fala aqui, que é sobre conforto, sobre ter esperança, sobre ter uma melhor qualidade de vida, às vezes conseguir, se possível, né, trocar de carro por um carro melhor, né? Às vezes a gente tem um carro que está meio ruimzinho, está quebradinho e tal, mais simples, e é sempre uma luta para a gente poder melhorar um pouquinho, né? Mas o espírito tem que estar acima disso tudo, a gente tem que lembrar, né? Isso é sabedoria para nós, como espíritas. Faz parte do nosso estudo da doutrina entender isso, e a gente tem que assimilar, não só saber é importante, mas a gente tem que viver isso como espírita, viver que o espírito é mais importante, tá bom? Isso o texto começa dando essa ênfase, né? Por quê? Porque como a gente, lembrando que a gente é espírito, a gente tem que lembrar que espírito não morre, né? Espírito é imortal. A carne desencarna, né? O nosso corpo físico vai ficar aqui na Terra e é isso, faz parte do ciclo, mas o espírito é imortal. O espírito está aqui para evoluir, para aprender, para se tornar um ser de luz, para evoluir e chegar num ponto que não precisa mais encarnar. E aí é praticamente um ser iluminado, um ser de luz. E ali, quando você não precisa mais encarnar, você talvez nem tenha mais uma forma, porque o espírito pega a forma da nossa última encarnação. Aqueles mais evoluídos conseguem escolher em que forma eles vão se apresentar, né? Às vezes um espírito vai aparecer para algum médium ou vai entrar em contato num resgate, por exemplo, lá nas trevas ou no umbral, e ele precisa aparecer ali, porque aqueles irmãozinhos que estão nas trevas, que estão com o padrão vibratório menos elevado, precisa enxergar uma figura. Mas os espíritos de luz mesmo, eles já são amórficos, entendeu? É só aquele ser iluminado. Aquele ser iluminado, amórfico, ele já não precisa mais encarnar, né? Já virou uma consciência, já virou uma coisa transcendental ali, entendeu? E aí já não tem necessidade. Quando ele vai fazer um trabalho resgatar e precisa aparecer, para quem é menos evoluído, ele assume uma forma, obviamente, né? Mas ele no dia a dia não precisaria assumir, certo? Porque espírito é isso, né? Então aqui a gente vai falar do que é a vida do espírito, tá bom?
né? A gente tem que sempre lembrar que o desencarne não encerra, né? A morte é uma passagem, né? E quando a gente se conscientiza disso, que a gente é eterno, que o nosso espírito é eterno, a gente precisa, quando a gente absorve isso, a gente começa a entender o mundo e a nossa vida de uma forma um pouco mais plena, né? Uma forma de que os bens materiais já não fazem tanto sentido, né? Você não vai ter mais necessidade de ter uma Ferrari, mesmo que você ganhe na Mega Sena. Você não precisa, na verdade, disso. O espírito não precisa ter essas coisas extremamente luxuosas que custam muito dinheiro. Não precisa. Esses espíritos que são extremamente ricos não são espíritos mais evoluídos, pelo contrário. Eles ainda estão em processo de evolução, mas eles têm tanto apego aos bens materiais que eles tiveram essa oportunidade de ser ricos, tudo, mas eles estão longe da evolução. Porque quem é um espírito mais evoluído não tem essas necessidades, né? Já é uma vida mais plena, uma vida mais de consciência e menos de apego material. Mesmo que a pessoa tenha a maior quantidade de dinheiro do mundo, né? Isso é independente, tá bom? A vida espiritual é uma extensão da nossa existência como espíritos, né? E nós somos sempre responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Então a gente não pode fazer um negócio, eu vou aprontar aqui porque a vida acaba e... Não acaba. A gente vai, tudo que a gente está plantando aqui, que a gente plantou nas vidas interiores, do que a gente está plantando nessa vida, a gente vai colher lá na frente. Talvez uma próxima encarnação, ou até talvez como espírito, quando a gente desencarnar, talvez tem que ficar um tempo no umbral para depurar esses nossos vícios, esses nossos erros dessa encarnação. E quem, por exemplo, quem se suicida, vai parar no Vale dos Suicidas. Por quê? Porque talvez ele não tinha essa noção de que a vida é eterna, ele achava que ia acabar tudo, né? Falta conhecimento para ele, acontece. Mas a gente já tem esse nível de conhecimento, então a gente tem que lembrar dessas coisas, né? E tornar isso, trazer isso para a nossa vida do dia a dia aqui encarnado. Que o espírito é eterno, que o que a gente planta a gente vai colher, né? Que as coisas não acabam e que a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos. Essa mensagem em Espíritos do Emmanuel, ela também traz uma reflexão né? E essa resposta, irmãozinho lá na desobsessão, e sai do centro, entra no carro, já xinga o primeiro cara do trânsito, né? A vida de espírito encarnado, a gente tem que lembrar disso em todos os momentos do dia a dia, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que todos nós somos espíritos errantes, como falamos no começo, inclusive eu e todos que estão aqui, e eu também erro, eu também cometo os meus excessos, eu também me estresso, faz parte. Mas o que eu não posso alegar é ignorância. Eu tenho que ter consciência de que o que eu estou plantando aqui, eu vou colher. Então, esses estresses, essas raivas que acontecem, que a gente emana, a gente vai receber isso de volta. Isso é importante, né? Então, toda forma que a gente se relacionar no dia a dia e se relacionar com o nosso próximo, que é o nosso irmão, que também é filho de Deus, como nós, não é? E a gente... eu sou espírita dentro do centro espírita. Na rua, eu sou um bagunceiro, eu xingo todo mundo, eu brigo, eu sou mal criado com a pessoa que me atende numa loja, com a pessoa com o garçom do restaurante. Que raio de espírita é você? Certo? Né? Para refletir isso aí. Gente, não estou aqui julgando, estou só comentando reflexões, tudo bem? Reflexões aqui. Deixa eu acompanhar aqui. Tá tudo bem, gente? Eu vi que o Reinaldo falou que travou aqui. Já soltou, Reinaldo? Qualquer coisa, manda mensagem aí, tá bom? A gente precisa desenvolver, gente, hábitos de amor, hábitos de caridade, hábitos de fé, de ajuda ao próximo, né?
a prática constante da prece e da vibração, não só dentro do centro espírita, mas na nossa vida, no dia a dia, são ferramentas valiosas para a gente estar sempre conectado com o plano espiritual, para a gente poder estar sempre com o padrão vibratório elevado. Né? É assim que a gente mantém o padrão vibratório elevado. Não errando, acontece de errar, não abusando, mantendo preces constantes, vibrações ao próximo, tratando os outros bem, né? Ajudando, sendo caridoso, com fé. Né? O Emmanuel nos ensina que ao vivermos com espiritualidade, nós podemos enfrentar as dificuldades da vida com mais serenidade, né? Com mais tranquilidade, engolir um sapinho, não ficar brigando com os outros, saber aceitar que o outro, o nosso irmão que convive com a gente também erra, né? Ele também se exalta. Então você pega um irmão exaltado, tem que ser mais sereno. Não adianta você se exaltar igual, ou mesmo assim pedir calma para alguém exaltado. Já tentou pedir calma para alguém exaltado? Não, geralmente o efeito é completamente inverso. Né? Você pede, o cara está exaltado, você fala, calma, meu. Ele fala, eu estou calmo, mais exaltado ainda, gritando mais ainda. Não é por aí. É a nossa postura vai acalmar ele. Então, se a gente fica irritado, que ele está irritado, ele vai ficar mais irritado. Agora, se a gente absorve isso e seja mais sereno, o cara vai falar, pô, ele não se abalou, ele não ficou irritado com a minha braveza, talvez ele esteja exagerando. A pessoa enxerga, ela tem que ver, você tem que refletir para ela uma calma. Se você se irrita com a irritação dela, o que está refletindo para ela? O que você está devolvendo para ela? Irritabilidade, e ele vai continuar irritado, vai ficar mais irritado. Independente do que você fala, né? É o que você reflete para o seu próximo, às vezes importa mais do que o que você está falando, tá? Então, o Emmanuel diz que, como espíritas, né, que lembramos sempre que vem em espírito, a gente mantém a serenidade, a gente tem que refletir para o próximo o nosso nível de evolução. Se a gente está aqui aprendendo, a gente fica evoluindo, a gente tem que se controlar. A gente, certo? Porque a gente estuda, a doutrina a gente conhece o caminho. Então a gente tem que se controlar. E a gente se controlando, automaticamente o outro vai perceber que está exaltado demais. Né? Ao nos lembrarmos de que somos seres espirituais, nós encontramos força para superar os desafios e também para amar incondicionalmente. Né? Isso é muito importante. Assim, somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos, buscando o autoconhecimento e a transformação moral. É isso. Se a gente reflete uma moral para outra pessoa, essa outra pessoa vai absorver e falar, opa, deixa eu ver com quem que eu estou lidando, esse cara tem uma moral diferente, esse cara está evoluído, deixa eu ver como que eu falo, né? É assim. Então nós espíritas, assim como todas as outras religiões, nós temos essas obrigações morais porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o caminho de Jesus e pelo caminho de Jesus nós sabemos o que é certo e o que é errado. Né? Por isso que nós temos que tentar o máximo possível, eu sei que não é tão fácil, mas conduzir nossa vida com essa serenidade que eles estão pedindo aí, né? E nós também não devemos nos prender à posse, seja posse material, por exemplo, posse dos nossos filhos, a gente tem que criar os filhos para o mundo, a posse, por exemplo, da nossa esposa, o nosso cônjuge, daqui a mulher, o marido, é um ser espírito também, é um espírito ali, né? É um ser em que está encarnado, é um espírito encarnado, que também tem as necessidades dele como espírito, também tem os erros dele, né? Os acertos, obviamente. Agora, a gente não pode ter aquela posse, porque é uma vida, né? E a gente tem que respeitar os desejos dele, as necessidades. Né? Não podemos ter essa, não, é minha esposa, é minha. Não, isso não existe, cara. Isso não existe. A sua esposa tem que estar feliz do seu lado. A partir do momento que a pessoa não está mais feliz do seu lado, seja quem for, e se ela acha que o melhor para ela é se distanciar de você, você tem que aceitar, né? Porque ela tomou essa decisão e é o melhor para ela. Não existe, se não for, sabe, aquelas pessoas,
Não, se ela não for viver comigo, não vai viver com mais ninguém. Não, isso não existe. É um outro ser humano e a gente tem que deixar cada um seguir seu caminho. Por mais que a gente ame e tal. A gente tem que lembrar, amor incondicional é ser feliz com a felicidade alheia. Então, se a pessoa não está feliz do seu lado e ela vai ser feliz longe de você, e se você realmente ama, você tem que deixar ela ir. Porque ela vai ser feliz, você tem que estar feliz porque ela vai estar feliz. Isso é amor incondicional. Tudo bem? Por aqui, tudo até aqui, tudo bem. Deixa eu ver aqui no chat, está tudo bem. Ela falou que está tudo bem. Temos que lembrar disso. Somos espíritas, lembrem, né? Ó, ele fala aqui, ó, aproveitar a ignorância alheia como uma oportunidade de serviço é muito importante. Como o do trabalho da doutrinação. Isso acontece muito na doutrinação. Chega muito irmãozinho lá pra gente, perdido, machucado, sem conhecimento, ele não sabe nem onde ele está. Às vezes ele chega lá, ele nunca vai falar em doutrina espírita, ele achava que ia morrer, ia acabar, e aí ele se viu vivo do outro plano e chega lá completamente perdido. Isso é uma ignorância da parte dele. E a gente não tem que brigar com ele, não tem que julgar ele. A gente tem que usar isso como uma oportunidade de servir, de ajudar o nosso irmão. Se a gente tem mais conhecimento, se a gente tem uma moral mais elevada, um padrão vibratório mais elevado, né? Se a gente é um espírito do bem, está no caminho de Jesus, nós temos que ajudar esses irmãos ignorantes, porque eles precisam de ajuda, eles não precisam de raiva, eles não precisam de rebater eles, não precisam de julgamento, eles precisam de ajuda. Então é a oportunidade, e isso serve para os encarnados lá, que a gente recebe, não sei, como para os encarnados também. Essas pessoas precisam de ajuda, não precisam de ignorância, né? A gente comprar com eles, não precisam de desprezo, eles precisam de ajuda. É lógico que não dá para a gente ajudar o mundo, né? Mas se a gente fizer um pouquinho, tudo que a gente fizer, o que a gente puder fazer de caridade, ajudar um pouquinho, é sempre uma sementinha boa que a gente está plantando para colher coisa boa no futuro, né? Às vezes esses irmãozinhos que chegam lá no centro de segunda, chegam até revoltados. E quando eles recebem o tratamento e orientação, é para quê? Para eles voltarem para o caminho de Jesus. É só isso que a gente quer. Que eles enxerguem que o caminho é Jesus e voltem para o caminho de Jesus. E às vezes isso funciona 98% lá. Um outro acaba ficando para que precisa ouvir mais coisas, mas a grande maioria acorda, vamos dizer assim, e segue, né? E nós devemos sempre lembrar, gente, que nós somos criados por Deus, né? Criaturas de Deus. Isso quer dizer que o nosso destino é definido por Ele. Eu sei que a gente faz nosso planejamento, mas nada acontece sem a ciência dele e sem a aprovação dele, né? De Deus, de Jesus, né? Então, lembra, tá lá no Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus. Então, às vezes, acontecem as coisas na nossa vida e não era bem o que a gente queria, mas a gente tem que falar assim, olha, era a vontade de Deus que era para acontecer? Aconteceu, eu sou grato. Mesmo que seja uma coisa ruim. Porque não é a gente que escolhe, é Deus. É Ele que está definindo as coisas, né? De todos os espíritos, né? São os nossos karmas, são os nossos resgates. Se acontece uma dificuldade com a gente, uma coisa muito difícil, eu sei que morreu um parente de surpresa lá, como que eu vou ficar grato por isso? Eu sei que é difícil, mas a gente como espírita precisa pelo menos aceitar que ele tinha que passar por aquilo, aceitar que a gente tinha que passar por esse sentimento, essa situação de perder um ente querido, né? E a gente não pode se revoltar, porque a gente sabe que revolta não é o caminho. A gente conhece o caminho. Então, o que a gente faz? A gente se apega a Jesus, se apega na prece, se apega na oração, faz evangelho no lar todo dia, para que isso, aos pouquinhos, esse sentimento do luto vai sendo amenizado e a gente consiga tocar a vida para frente, né? Porque a vontade de Deus era o que estava planejado, era o karma daquele ser, era o nosso karma junto. Isso faz parte, né? Às vezes a gente até planejou isso, mas não lembra. A gente planejou passar por isso. Pode ser que estava no nosso planejamento e a gente que não lembra, não é? Então, a gente está aqui na Terra, gente, encarnado,
Para quê? Para depurar nossos erros, para pagarmos nossas dívidas, para evoluir. Então, passar por aquela situação difícil faz parte do nosso plano de evolução, vai ajudar na nossa evolução. E se a gente tiver serenidade para aceitar e para entender aquilo e tocar a vida para frente, pô, a gente deu um passo maior do que aquele que se revolta, aquele que se revolta, que não aceita a situação, ele ficou parado no lugar, ele não evoluiu. Evoluiu é ter serenidade para aceitar. Lembra que a gente falou serenidade, mas um pouquinho antes da palestra? É até nas situações difíceis, porque ter serenidade no hotel 5 estrelas, na beira da piscina, é moleza. Eu quero ver ter serenidade quando a coisa aperta. E é ali que a gente tem que lembrar. Tudo bem? Lembra, gente, somos espíritos eternos, espíritos que não morrem, né? Então, a encarnação na Terra é só uma passagem. Nosso verdadeiro lar é lá no plano espiritual, com a nossa família espiritual, né? Que alguns reencarnam com a gente, sim, mas a gente tem outros entes queridos que não reencarnaram, que estão lá olhando por nós, ou que estavam encarnados antes, depois já estão lá, né? Então, aqui na Terra é uma viagem, é uma passagem. Então, isso é um outro ponto que é importante nessa palestra de espíritos. Nós precisamos aprender a lidar melhor com a morte. Óbvio, desencarne, né? Aqui eu posso falar assim abertamente, porque todo mundo aqui é instruído, né? Com o nosso desencarne. O espírito que desencarna, ele volta para casa. Porque a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Então ele vai para casa. Aqui é a nossa passagem, aqui é como se fosse uma viagem aqui, né? A nossa casa é lá. Então o espírito que desencarnou está voltando para casa. Às vezes leva um tempo maior para ele chegar em casa, porque se perde um pouco no meio do caminho daqui para lá. Mas outros levam um pouco menos de tempo. Mas todos vão voltar para casa. Nem que sejam resgatados. Todo mundo que desencarnou vai voltar para casa. A gente precisa aceitar isso. Tá? Isso faz parte do em espíritos, né? A gente vai voltar para o plano espiritual, para a nossa colônia, para a nossa família espiritual. E isso é uma etapa do nosso plano de evolução espiritual. A gente vai encarnar e desencarnar diversas vezes. E a gente não pode sofrer com isso. A gente não pode ter medo disso. Porque a gente não vai ter uma encarnação só, a gente vai ter milhares. Aí durante as milhares de encarnações a gente vai ter medo de desencarnar. Eu tenho medo de morrer. Medo do quê, meu filho? É normal, isso é natural. A nossa vida é lá. A nossa maior vida é em espírito. Nós estamos voltando para casa. Isso tem que estar claro para todo mundo, né? A gente não pode tratar essa etapa de desencarne como uma tragédia, uma sensação de desespero. Ai, desencarnou meu cônjuge, era o amor da minha vida. O que vai ser de mim sem ele? Não vai ser nada. Ele está voltando para casa e daqui a pouco você vai também. Normal. Isso tem que ser tratado de forma mais natural, mais normal, tá bom? É claro, a gente vai sentir saudade, isso é fato, não estou questionando isso, né? Nós temos lembranças, né? Mas a gente tem que estar sublime, pelo menos é aceitar com esse retorno do nosso irmão para casa. Irmão, que eu digo, pode ser cônjuge, pai, mãe, filho, irmão espiritual. Porque o seu pai encarnado hoje já pode ter sido seu filho na encarnação anterior. Pode ter sido seu cônjuge na encarnação anterior. Né? A gente pode encarnar mulher, a gente pode encarnar homem. Não tem essa. Espírito não tem sexo. Né? Então, às vezes eu estou encarnado aqui como homem, sou pai da minha filha Isabela, mas ela pode ter sido minha mãe na encarnação anterior. Então não tem essa. Né? Então a gente não pode entrar em desespero. É o amor da minha vida, o que vai ser eu sem meu cônjuge? Não, pode ser seu pai, pode ser seu filho. Então tá bom. E vai ser seu irmão espiritual e ele vai voltar lá para sua família espiritual e quando você for também vai encontrar ele, tá tudo bem. Isso é um conceito. A gente precisa aceitar isso, enxergar o desencarne de forma diferente. Ok?
Vocês acham, pensa pelo outro lado, isso é importante. Vocês acham que a nossa família do plano espiritual, ela chorou ou sofreu quando a gente encarnou? Porque quando a gente encarnou, a gente veio de lá para cá, é uma passagem também. Você acha que a família lá vai ficar chorando de desespero? Oh, meu filhinho, vai encarnar de novo para a Terra? Eu vou ficar com saudade dele. Você acha que eles estão chorando lá? Eu acho que não, né? Claro que não, né? Eles vão tocar a vida deles lá, eles têm os trabalhos espirituais deles lá para fazer, né? Eles vão continuar trabalhando lá no plano espiritual e eles vão ficar felizes pela nossa oportunidade de evoluir, porque a gente evolui aqui. Evolui lá também, mas é um pouco mais lento, um pouco diferente e um pouco mais difícil. A gente depura os erros aqui, na Terra, encarnado. E você acha que quando a gente vai encarnar, vai nascer, eles estão lá chorando a nossa ausência? Não, né? Então, quando a gente volta, a gente também não tem que ficar nessa lamentação, nesse desespero, né? Certo? É uma via de duas mãos. Alguns encarnam, outros desencarnam. Eu sei que isso pode ser meio chocante para alguns, mas a gente tem que absorver isso. Nós somos espíritas, tá bom? A gente tem que enxergar essas coisas de forma diferente, né? Se eles não ficam tristes por nós, que estamos encarnando, nós também não podemos ficar tristes por eles, desesperados, porque estão voltando para casa, eles só estão voltando para casa. A gente tem que seguir aqui na Terra, plantando nossa evolução, trabalhando espiritualmente, melhorando, evoluindo, para quando nós chegarmos no nosso momento de ir para casa, seja um momento rápido, uma via expressa. Tem gente que desencarna no hospital e já tem um irmão de luz lá, pega a mãozinha dele e fala: vamos para casa, meu irmão. Vamos para casa, meu familiar. Vem a família resgatar. Porque foi uma pessoa evoluída, uma pessoa do bem, que fez bem aqui e não passa por umbral e não passa por nada. É resgatado direto para a colônia. Eu gostaria de ser assim, eu juro que eu gostaria. E eu tenho os meus erros, mas eu tento me esforçar para isso. Eu tenho que estar preparado para o desencarne a qualquer momento, lá de consciência tranquila, sabendo que eu fiz o meu melhor, reconhecendo meus erros sim, mas lembrando de orar, lembrando de pedir, para que estar no padrão sempre vibratório elevado, porque quando a gente desencarga, a gente tem que enxergar esses mãozinhos de luz. E se a gente está em desespero, está com o padrão vibratório abaixo, nem enxergar eles a gente vai conseguir. E aí, de repente, o pessoal estava lá para resgatar e a gente se perdeu e não viu. Então, a gente tem que estar numa condição boa para desencarnar, assim como ele se prepara para reencarnar. É uma via de mão dupla. Tá? Devemos cultivar também a nossa ligação com o universo espiritual, ou seja, fazendo os nossos trabalhos, frequentando o centro, fazendo nossas preces, estando em ligação com o alto, vibrando pelo próximo, fazendo caridade, né? Porque com isso a gente promove o bem ao nosso redor, fica todo mundo feliz, nós temos uma casa harmoniosa, né? Uma casa das orações, a gente fala de Jesus, né? Sempre que a gente fala nas orações, quente, uma luz branca, higienizando para transformar o nosso lar cada dia mais no lar de Mestre Jesus, é isso. Manter a ligação com o espiritual ativa, nossa casa sempre higienizada, nosso padrão vibratório alto, porque a gente pode desencarnar a qualquer momento, a gente não sabe quando a gente vai desencarnar. Mas se a gente estiver sempre pronto para desencarnar, com o padrão vibratório alto, vai ser mais fácil para todo mundo. Legal, gente? Gente, vou encerrar por aqui. Quero agradecer a presença de todos que eu tinha para falar para vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui me ouvindo, essa oportunidade da gente compartilhar essas reflexões. Eu gosto de fazer essas palestras porque eu estudo e eu também reflito, isso me ajuda muito e a gente conversa aqui junto, eu vejo os comentários de vocês e a gente está refletindo junto para que a gente sempre possa buscar viver em espírito encarnado, mas sempre em espírito, né? Nos conectando cada vez mais com o amor e com a luz do nosso Mestre Jesus. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado para quem esteve aqui comigo. Muito obrigado pelos comentários das palestras aí. Eu agradeço a todos vocês, viu, gente? E vou trazer aqui meu irmãozinho Carlos Cabeça para fazer as vibrações para vocês. Prontinho. Carlão, você quer o Mestre Jesus do lado? Não precisa? Como você prefere aí? Abre o mic, Carlão, por favor. Boa.
Tá fechado aqui para mim ainda, Carlão. Não abriu. Agora? Agora sim. Sim, boa. Boa noite a todos vocês que estão aqui nessa live agora. E vamos agora dedicar alguns minutos, né? Todo o nosso amor, toda a nossa energia aos nossos irmãos mais necessitados, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e Mestre Jesus, enchendo o nosso coração de muita paz, de muito amor, de muita energia, para que possamos, meu Pai, transmitir todas essas energias salutares aos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra, meu Pai. Que todos os dirigentes de todas as nações, meu Pai, sejam iluminados agora, para que ele possa fazer a parte dele, meu Pai. Poder iluminar, ajudar todos aqueles que eles estão comandando, meu Pai, nesse planeta Terra. Vibramos em especial, meu Pai, a guerra da Ucrânia com a Rússia, que toda a nossa energia, o nosso amor seja elevado aos nossos irmãos nos campos de batalha, fortalecendo eles nesse momento tão difíceis para eles, meu Pai. Que a sua luz possa iluminar tanto Zelensky como Putin, meu Pai, para que eles possam parar com essa guerra insana que estão prejudicando todo o povo deles e principalmente eles também, meu Pai. Que a sua luz também possa chegar na Israel, na faixa de Gaza, nos palestinos, meu Pai. Que toda a nossa energia, a sua luz possa dissipar toda essa energia carregada nesse momento, meu Pai, trazendo um pouco de paz àquele povo tão sofrido, meu Pai. Que eles também possam parar com essa guerra insana, Pai querido. Vibremos agora o nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, essa terra que nos recebeu com tanto carinho e amor nessa encarnação. Vibrando agora, meu Pai, a todos os dirigentes, meu Pai, tanto no municipal, estadual como federal, aos nossos irmãos que foram eleitos para trabalhar para o Brasil, meu Pai, que vós possa iluminar, ajudar, intuir e protegê-los, meu Pai. Mas aquele irmão, meu Pai, que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vós possa iluminá-lo, pois somos todos filhos de vós, meu Pai, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Vibremos com muito amor a todos os hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente, meu Pai, fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Muita luz, muita paz, muito amor a todos os trabalhadores dos hospitais, a todos esses nossos irmãos, meu Pai, que trabalham em prol dos nossos irmãos adoentados. Vibramos, meu Pai, a todas as delegacias, prisões e penitenciárias, iluminando todos os trabalhadores dessas casas, meu Pai, fortalecendo eles, protegendo eles, iluminando os lares e os familiares deles. Quanto aos nossos irmãos aprisionados, muita luz, meu Pai, muita paz, muito amor a eles, devido ao seu nível espiritual tão difícil, meu Pai, sofrem nesse momento, mas que a sua luz possa iluminá-los a todos, meu Pai, e num átimo de segundo eles possam assim ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar, meu Pai, cumprir da melhor forma possível a lei dos homens para voltar ao seio dos seus familiares. Vibremos agora, meu Pai, a todos viciados no cigarro, nas bebidas, nas drogas e no sexo, meu Pai, fortalecendo cada um desses nossos irmãos para que eles possam assim, meu Pai, saírem desse momento tão difícil deles, meu Pai querido. Principalmente, meu Pai, no centro da cidade de São Paulo, onde se aglomeram aqueles nossos irmãos, que a sua luz também possa assistir a cada um desses nossos irmãos. Mas vibremos também aqueles que comercializam os vícios, meu Pai, perdido na ganância, na ignorância, na ilusão,
que eles também possam iluminados para poder sair desse momento tão difícil deles, meu Pai querido. Vibremos a todas as religiões, seja elas quais for, que elas, meu Pai, possam propagar o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, da caridade e do perdão. Vibremos a essa juventude, meu Pai, pois serão os pais e as mães do amanhã. Vibremos, Pai querido, a todos os lares do planeta Terra, que cada lar possa receber a sua luz, fortalecendo esse laço de família, meu Pai querido. Principalmente também os nossos lares, meu Pai, que a sua luz possa nos fortalecer cada vez mais no caminho do amor, meu Pai, para que possamos assim nos elevar cada vez mais, meu Pai, no nosso dia a dia, meu Pai, fazendo conforme as lições que recebemos de vós. Vibremos, meu Pai, a todos os nossos familiares, amigos, companheiros, que cada um deles, meu Pai, possa receber também todo o seu amor, toda a sua luz, toda a sua paz, meu Pai. Peço também muita luz, meu Pai, muita energia e paz aos nossos irmãos que se encontram nessa live, iluminando e fortalecendo cada um deles, meu Pai. Aqui estamos, meu Pai, mostrando a vós que temos a vontade de evoluir, de caminhar no seu caminho, meu Pai. Esses minutos que estamos dedicando, meu Pai, através do conhecimento do Evangelho, através da palestra que o Thales deu para nós, através desse conhecimento, poder caminhar cada vez mais fortalecido dentro das suas leis, meu Pai querido. Pedimos também, meu Pai, a corrente Bezerra de Menezes, que possa assistir a cada um dos nossos irmãos mencionado nesse chat, meu Pai querido. Peço a corrente Bezerra de Menezes também, que possa assistir aos nossos irmãos nas nossas caixas de vibração na nossa casa espiritual. Que a corrente Bezerra de Menezes possa assistir aos nossos irmãos com câncer, com diabetes, com depressões, com Alzheimer, com problemas pulmonares, com hipertensão, a todos os nossos irmãos que se encontram hoje acamados, doentes ou fazendo tratamento, que os médicos do espaço possam iluminá-los e curar todos aqueles que forem possíveis, meu Pai. Mas aquele que não for possível, que a sua luz possa acalmar as suas dores, mas principalmente, meu Pai, que eles possam não perder a fé em vós. Agradecemos, meu Pai querido, por mais essa oportunidade que tivemos nesta noite de domingo, recebendo todo esse amor dos nossos amigos espirituais, de Jesus. Essa oportunidade que nós temos, meu Pai, de poder comungar o seu Evangelho, agradecendo as correntes espirituais que trabalham com nós na nossa casa espiritual, onde dedicamos um pouquinho do nosso tempo, meu Pai, aos nossos irmãos também mais necessitados, não esquecendo, meu Pai, que todos nós também somos. Temos muitos problemas no passado, meu Pai, a resgatar, e essa é a nossa oportunidade, meu Pai, de poder fazer alguma coisa para os nossos irmãos mais necessitados, para que possamos assim, nesta encarnação, poder nos ajudar a cada um de nós, meu Pai, fazendo o melhor de nós através da caridade, do amor. Agradecendo ao Thales pela live que ele nos deu hoje, pelos ensinamentos transmitidos, e agradecendo a todos nós que estamos nessa live, meu Pai. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos.
Muito obrigado pela presença de todos em mais um domingo de Evangelho. Tenha uma semana maravilhosa, muito abençoada, muito protegida para todos vocês, viu? Carlão, boa noite, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Manda querido. Um beijo no coração. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo para todos. Tchau, tchau. Se Deus quiser.